ar. Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. O texto que nós vamos ler está no livro de Levítico, no capítulo 19 e o versículo 4. Somente o versículo 4. Levítico 19, versículo 4. Diz o texto: não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mais uma vez: não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Levítico 19, versículo 4. Every step that we take, with our hearts full of faith, and we're not stopping. Queridos irmãos, nessa tarde nós vamos falar um pouco sobre a idolatria. A idolatria que está camuflada, ela está de diversas maneiras infiltrada na nossa cultura, principalmente nas religiões espalhadas no mundo inteiro. A palavra idolatria no grego é eidolon, significa ídolo, mas latreuen, que significa adorar. Essa palavra pode ser aplicada a toda forma de adoração, de reverência, de prestação de serviço sagrado a objetos, a pessoas, instituições ou qualquer outra coisa que tome o lugar de Deus, ou que diminua a honra que devemos prestar a Deus. Saiba, meu querido, que o nosso Deus abomina tal conduta, quer nos atos ou nas intenções, quer seja aparente ou quer seja camuflada. Deus abomina todo e qualquer tipo de idolatria. A idolatria é o resíduo venenoso da carência espiritual, que desde o princípio, ou seja, desde a queda lá no Éden, tem intoxicado a humanidade com as mais grotescas formas de religiosidade. A idolatria, meu querido, é a tentativa insana, é a tentativa infrutífera com as mais grotescas formas de religiosidade que o homem então encontrou para tentar restaurar a comunhão perdida com o seu Criador. Mas a idolatria é a perversão dos retos valores implantados em nosso coração. Ela embebeda o raciocínio, ela entorpece o entendimento. Ela leva o homem a confundir o Criador com as obras de suas mãos. E assim, confundindo o homem chega a prestar-lhe culto de maneira errada e equivocada. Por esta razão, meus queridos, o juízo do Senhor aguarda aqueles que trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou. Ou seja, e os ídolos que o homem fez com as próprias mãos. Em vez de adorarem, em vez de servirem o próprio Criador, em vez de adorar o próprio Criador, porque ele deve ser adorado para todo sempre. Os primeiros descendentes de Adão cresceram ouvindo do privilégio que seus pais tiveram e perderam de poder desfrutar a majestosa presença de Deus.
Certamente, meus irmãos, este vazio então, esse vazio espiritual que lhes tocou como uma herança, agora os impele a uma busca desmedida por qualquer coisa, por qualquer atitude que lhes trouxesse a sensação da presença e do poder divino. Isto, meus irmãos, a gente encontra lá em Gênesis capítulo 5, versículo 4. E foi nesta busca alucinada que os homens então pavimentaram, fizeram para si caminhos para a idolatria. Sabe, meus irmãos, um dos elementos que estimula a prática da idolatria está relacionado ao imaginário das pessoas, ao imaginário popular, que é capaz de mesclar a realidade a fatos improváveis e até mesmo fatos estranhos, esquisitos. Um bom exemplo dessa mescla entre o fato e o mito pode ser visto na biografia do primeiro grande conquistador do mundo, Nimrod. Nimrod foi o primeiro homem a ser reverenciado publicamente pelos demais da sua época, lá em Gênesis capítulo 10, verso de 9 a 12. Nimrod conquistou, Nimrod edificou para si grandes cidades. Nimrod edificou principalmente a cidade de Nínive e Babilônia. Nimrod, mais tarde, ele vai liderar a construção da Torre de Babel. Gênesis 11, de 1 a 9. Então, a imaginação entra em ação. Nimrod se torna lendário devido a uma fábula do Antigo Oriente que o envolvia, afirmando ser Tamuz, ou seja, ser Baal, fruto de um incesto entre Nimrod e a própria mãe, Semíramis. Segundo a lenda, Nimrod teria morrido e reencarnado em Tamuz, o qual também morreu ainda jovem, mas foi ressuscitado pelas súplicas de sua mãe. Surgiu assim um mito de uma rainha dos céus, com o filho em seus braços, trazendo poder e vida aos que a ela se apegam. Meus irmãos, essa influência foi tão forte, essa lenda foi tão forte, que o profeta Ezequiel no capítulo 8, versículo 14, censurou a prática idólatra de chorar pela morte deste menino Deus. Também Jeremias condenou os rituais obscenos que envolviam o culto a essa deusa mãe. Você encontra lá em Jeremias capítulo 7, verso 18. Depois 44, verso 17 e 18. Sabe, meus irmãos, os egípcios a chamavam de Ísis e Osíris. Os gregos os adoravam com o nome de Afrodite e Eros. Os romanos adoravam Vênus e Cupido. E os israelitas se prostraram perante Astarote e Baal, conforme você encontra em Deuteronômio 23, 17 a 18, e em 1 Reis 11 e 15. E a gente vai tomar então o povo de Deus como exemplo. E a gente vai verificar que a motivação à idolatria era fruto da inveja do poderio, era fruto da inveja da prosperidade ostentada por seus vizinhos, os quais atribuíam aos seus deuses tais benefícios. Então, se a lavoura fosse uma lavoura que desse muita coisa, eles atribuíam aos deuses. Então, se a pessoa tinha muitos bens, era atribuído aos deuses esses benefícios. Assim, então, facilmente abriam mão de sua vocação, abriam mão da glória do Todo-Poderoso pela infâmia dos ídolos mudos, criados por suas próprias mãos, como diz em Juízes, capítulo 2, verso 12, e em Juízes, capítulo 10, verso 6. Então, meus queridos, nós, olhando para a história de Israel, a gente percebe o quanto pode custar a insensatez de se deixar influenciar pelos povos ao redor. Quando a gente deixa de ouvir Deus e começa a ouvir
as fábulas, começa a ouvir os falsos testemunhos de que aquele ídolo, aquela imagem, aquela devoção, aquele santo, aquela santa está te abençoando, está te curando. Quando a gente começa a ouvir isso, a gente deixa a nossa vocação, a gente deixa a glória do Todo-Poderoso. Então eles deixaram de receber muitas bênçãos prometidas. Por quê? Porque eles desconsideraram o segundo e o terceiro mandamento de Êxodo 20, versículo 3 e 4. Por se recusarem a destruir os ídolos de Canaã, Êxodo 23, 24, Deuteronômio 7, 4 a 5. E por temerem os deuses pagãos, Deuteronômio 4, de 23 a 24, Juízes 6 e 10. Deus então permite que os inimigos dominassem o seu povo. Toda vez que se voltava para os ídolos de seus vizinhos, chegando ao ponto de consentir que os assírios invadissem o reino norte, que era Israel, e deportassem as 10 tribos que habitavam ali. Como conta o livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo de 6 a 18. Até mesmo o reino sul, que era Judá, viu a cidade de Jerusalém ser saqueada e destruída por Nabucodonosor, enquanto seus moradores eram levados cativos para a Babilônia. Esse foi o resultado, meus irmãos, da teimosia em andar nos caminhos da idolatria, de serem influenciados por seus vizinhos idólatras. Meus irmãos, quantas pessoas têm o conhecimento da palavra de Deus, ouvem a pregação da palavra de Deus todos os dias e não conseguem sair da idolatria. Não conseguem depender de religiões populares, de mitos. E colocam a sua fé nos mitos. Talvez, meu irmão, a grande motivação que impulsionava a prática da idolatria era a ilusória sensação de estar livre. Era a ilusória sensação de liberdade que os seus adeptos desfrutavam. Mas era ilusória. Dando vazão aos prazeres da carne. Eles se sentiam livres, e eles davam vazão aos prazeres da carne, ultrapassando os limites estabelecidos por Deus e desfrutando a vida sem se preocupar com as consequências do pecado. Será que você não consegue trazer isso para os nossos dias, meus irmãos? Afinal de contas, a adoração pagã, além de não requerer santidade, a adoração pagã não requer santidade de vida. Ela ainda incentiva atividades prazerosas, obscenas, como parte de seus rituais. Veja lá em Salmo 106, verso 34 e 39. Então haviam sacrifícios maléficos, haviam sacrifícios camuflados no sensacionalismo das práticas idólatras. Isso tudo sem constrangimento. Eles tentavam se manipular o sobrenatural em benefício do mundo natural. Em busca dos benefícios físicos, em busca dos benefícios materiais tão propagados pelo marketing infernal dos mercadores da fé. Meus irmãos, nós começamos a entender que a idolatria ela não é só aos ídolos de madeira, aos ídolos de bambu, de pau, de metal, mas também a homens que se tornam verdadeiro ídolo para muitas pessoas. Os mercadores da fé, 2 Coríntios 11, 14. Quantos hoje que não idolatram homens, dizendo ser homens santos, homens de Deus, homens que fazem milagre, são pecadores como qualquer um de nós. Por esta razão, meu irmão, é extremamente importante compreender a verdadeira natureza que impulsiona a idolatria, bem como a fonte dos poderes apregorados por ela, conforme ensinamentos da palavra de Deus. A própria Escritura diz que a idolatria é uma loucura. O ídolo é meramente um pedaço de madeira, um pedaço de pedra, de barro, talvez um pedaço de metal esculpido por mãos humanas.
que nenhum poder possui em si mesmo. Paulo vai dizer, sabemos que o ídolo nada é no mundo. 1 Coríntios 8,4. É por esta razão que o salmista, no Salmo 115, verso 4 e 8, e os profetas também, 1 Reis 18, 27, frequentemente zombavam dos ídolos dos seus adoradores. A Escritura vai a fundo, revelando as forças malignas que existem por trás da idolatria. E tem gente que ainda não se dá conta, que está mergulhando num precipício. Deuteronômio 32, 17 fala justamente dessas forças malignas que estão impregnadas na idolatria. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele vai dizer, as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. 1 Coríntios 10, 20. Satanás, como Deus desse século, exerce um grande poder de influência nesta presente era de iniquidade. Satanás faz valer de falsos milagres, de sinais e maravilhas de mentira. Satanás proporciona às pessoas a ilusão dos benefícios físicos, emocionais e até mesmo materiais. Mas as Escrituras não. As Escrituras declaram a gravidade do pecado da idolatria. Para Deus, a prática da idolatria é semelhante à prática da magia negra, da feitiçaria, da bruxaria, da necromancia e de coisas semelhantes. Queridos irmãos, idolatria é, portanto, submissão e culto a demônios. Adorar uma imagem de escultura, meu irmão, isso é abominável ao Senhor. Pior, é pecaminoso também fabricá-la, comercializá-la, adquiri-la ou possuí-la. Quem se prostra ante um ídolo, ou a ele faz um pedido, ou carrega o pendurado ao pescoço, ou se consagra a ele, dizendo que é o ídolo e é seu protetor, dizendo que é seu defensor, que é padrinho ou padroeiro, este indivíduo estará ofendendo ao Senhor. Esse indivíduo que pratica tais coisas está afrontando sua honra, está entristecendo o coração de Deus. Isso é muito sério, isso é muito grave, porque no mundo relativista como nós estamos, existem pessoas que se dizem cristãs e adoram ídolos. E existem evangélicos que se dizem convertidos e que compactuam dessa mesma fé, dizendo que são irmãos na fé, mas não são irmãos na fé. Nós não podemos nos esquecer disso. O princípio de todo relativismo é quando nós, por respeito humano, dizemos que aquele que adora um ídolo e ele crê, ou diz que crê em Cristo, ele é nosso irmão na fé, mas não é. Nós não podemos misturar nem confundir as coisas. Deus é incomparável. Deus não aceita ser representado sob qualquer pretexto. O texto vai dizer, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Êxodo 20, de 3 a 5. Nem o Deus invisível, nem a sua obra visível podem ser reverenciadas sob alguma forma palpável. O homem pode ser descrito, mas não pode ser adorado. Nenhum dos personagens bíblicos ou dos heróis do cristianismo recebeu o aval de adoração, meu irmão. De ter altares para eles, não. Insistir em fazê-lo é atrair para si o juízo justo de Deus. Insistir em levantar altares para santos é atrair para si mesmo o justo juízo de Deus. Deuteronômio 4, de 16 a 25. Dá uma olhada lá, meu irmão.
Já os símbolos podem ser descritos, mas não podem ser adorados. Tentar justificar a idolatria, alegando que o próprio Deus mandou construir imagem de 2 querubins no lugar santíssimo, ali no tabernáculo, para simbolizar sua presença gloriosa, você encontra isso em Êxodo 25:18. Ou dizer que Deus mandou colocar a imagem de uma serpente sobre uma haste no deserto, ali em Números 21:8, que são argumentos usados por muitos que praticam a idolatria. Além de insensatez, é um argumento afrontoso. Basta lembrar, meu irmão, que ninguém, além do sumo sacerdote, poderia contemplar os querubins, quanto menos adorá-lo. Além disso, a serpente de bronze era um sinal da maldição pelo pecado e não das bênçãos de Deus. Veja em 1 Reis 18:4 e também em Números 21:9. Deus é único. Ele vai dizer em Êxodo 20, não terás outros deuses diante de mim. Ele é o Criador, Ele é o sustentador de todas as coisas. De maneira que adorar um ídolo criado pelo homem, ou qualquer uma das obras criadas por Deus, é o mesmo que desprezar sua oferta de amor. É uma espécie de adultério espiritual. Tamanha loucura, meu querido. Fatalmente vai conduzir à perdição eterna. É melhor parar com a idolatria do que querer pagar para ver. Não se compara a Deus com nada, Ele é incomparável. Ele vai dizer, por intermédio de Isaías, a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? Isaías 46:5. Em outras passagens ele vai dizer, quem é o eterno e perfeito como Deus? Quem é imortal e infinito? Salmo 90, verso 2. Ele vai dizer em Número 23:19, quem é absolutamente confiável? Isaías 48:11. Quem mais além de Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente? Deus é incomparável e foi por isso que ele disse ali em Isaías 48:11, não deixo que nenhum outro Deus receba o louvor que somente eu mereço. É o zelo de Deus, meu irmão. É Deus falando para nós, zelando por nós, dizendo não pratique idolatria de forma alguma. Ele disse, eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, Êxodo 20, versículo 5. E a palavra zeloso significa cuidadoso, vigilante, atento aos nossos atos, de maneira que não vai compartilhar o amor que tem por nós e que espera receber de nós com falsos deuses, com ídolos, com imagens. Que loucura! Você vai numa fábrica de gesso e está lá a imagem de ídolos cristãos, de ídolos orientais, de filosofias, é tudo construído com o mesmo gesso. E aí a pessoa leva para o templo e diz que ali representa um santo, representa um apóstolo, representa uma santa, representa isso e aquilo. E Deus abomina tal atitude. Meu Deus do céu. Deus é cuidadoso, vigilante. Deus está atento aos nossos atos de maneira que Ele não vai compartilhar o amor que Ele tem por nós com nenhum outro ídolo. Mas escuta, meu querido, se houver infidelidade, como houve ali nos tempos do Antigo Testamento, Ele separará tais pessoas da sua comunhão, porque Deus não divide a sua honra nem a sua glória com ninguém. Agora preste atenção numa coisa. A idolatria não está restrita ao ato de se prostrar perante a imagem. Ela possui um significado bem mais amplo. Ela aparece abertamente nas falsas religiões mundiais. Mas também se esconde por trás das atitudes culturais, das intenções pessoais. A idolatria pode se manifestar nos pensamentos, nos desejos, nas atitudes. Sabe, uma hora ou outra, essa camuflagem acaba desaparecendo.
E o que de fato idolatramos aparece principalmente quando a cobiça, a soberba e principalmente, meu irmão, o materialismo assume o senhorio da nossa vida. Então a idolatria camuflada se manifesta de diversas maneiras. Veja, na autoglorificação, quando aceitamos ou buscamos a honrarias, o prestígio e a glória que pertence somente àquele que nos concedeu, os dons e as oportunidades que nos conduziram a alguma situação de destaque, nós nos autogloriamos, achamos que somos os tais. Veja, toda vez que um cantor de música evangélica, um grupo musical, uma instituição, ou até mesmo um líder espiritual do nosso tempo, esses tais ídolos gospel, fazendo procissão para vê-lo, para ouvi-lo, imitando o seu vestir, o seu falar, o seu agir, esforçando-nos ao máximo para ficar bem pertinho dele, na hora daquele show que vai acontecer aí na sua cidade. Para quem sabe ganhar uma camisa autografada, um autógrafo. Idolatria, ídolos. Quando o adorador, instrumentista, o músico, valoriza mais sua participação no culto do que os demais atos do culto. Quando se valoriza mais a casa cheia do que o Deus a quem o louvor é dedicado. A idolatria musical impede a verdadeira adoração. Guarda isso, meu querido. Toda vez que trocamos a fé genuína pela fé ingênua, que se apoiam em objetos consagrados ou ungidos, em vez de se firmar na palavra de Deus. Quando o templo, por sua beleza e sofisticação, recebe mais atenção e respeito do que o próprio que se assenta ao nosso lado. Toda vez que a compulsão sexual é adorada no altar da satisfação pessoal, e essa prática idólatra se manifesta, tanto na carne como na mente, quando os joelhos se dobram frente à TV, frente ao cinema, frente ao computador, frente à revista, para consumir e idolatrar a pornografia. Todas as vezes que a avareza toma conta do nosso coração, fazendo da usura um manipulador de nossos bens, que não nos permite desfrutá-los e muito menos compartilhá-los. A Bíblia vai dizer em Mateus 6,24, não podeis servir a Deus e às riquezas. Toda vez que acreditamos ser possível desfrutar as bênçãos de Deus, sem abrir mão dos prazeres ilícitos que o mundo oferece, tudo quanto for excessivamente importante acima de Deus em nossa vida, torna-se um ídolo para nós. Não é tão simples, não é simplesmente uma imagem. O carro-chefe é isso. Mas atrás dessa idolatria aos ídolos, às imagens e a símbolos, existe essa idolatria invisível que muitas das vezes nós não damos conta dela. A idolatria, além de grande tolice, além de grande desperdício de tempo, é também um pecado. E como o pecado insulta a Deus. Sabe, irmão, o idólatra, ele é ingrato. O idólatra é irreverente. O idólatra precipita a própria alma na mais tenebrosa escuridão. O idólatra é insano. Ele caminha para a perdição eterna. Além disso, devemos estar sempre alertas a possibilidades da sua manifestação camuflada dentro da própria igreja. Assim, a qualquer indício dessa prática sinistra afetando nossa vida e fé, esta deve ser imediatamente eliminada mediante o poder e a submissão ao Santo Espírito de Deus. Percebemos, meus irmãos, que a idolatria está dentro das igrejas. Homens estão sendo idolatrados, bandas, ministérios de música, pregadores, falsos profetas, curandeiros, profetas que dizem trazer profecias, na verdade são adivinhadores, são adivinhos. São popstar, ganham dinheiro com o evangelho. Idólatras. A idolatria corrompeu a igreja.
A idolatria começou lá fora, mas entrou dentro da igreja. Está em todos os lugares, camuflada, mas está lá. A idolatria leva as pessoas a adorar as coisas, a adorar pessoas. O idolatrado se alimenta dessa glória que a ele é oferecida. Mas tudo isso é abominável aos olhos do Senhor. A minha honra e a minha glória eu não dividirei com ninguém, disse o Senhor. Esta mensagem de hoje é para a gente prestar atenção. Talvez nós estamos idolatrando pessoas. Talvez nós estamos idolatrando pastores, homens e mulheres, que nós colocamos acima de Deus. Prestamos nossa reverência, o nosso respeito, o nosso louvor. Mas nesta noite, em nome de Jesus, com estas palavras que nós trouxemos neste momento, que seja desmascarada, descamuflada toda idolatria, que seja exposta para que ela seja renunciada. Talvez a nossa oração não tenha fluído, talvez a nossa vida espiritual não tenha amadurecido, justamente porque nós somos idólatras e não nos tomamos conta disso. Seja você mesmo. Tenha você o seu relacionamento pessoal com Deus. Comece a renunciar à idolatria, meu irmão. Você que ainda usa símbolos pendurados pelo pescoço. Você que ainda usa imagens aí na sua casa. A Bíblia diz, não fareis para ti imagem de escultura de nada que exista no céu. Que Deus nos abençoe e nos liberte. Que Deus nos dê a graça da conversão genuína ao seu Evangelho. E nos livre das amarras das idolatrias. Em nome de Jesus. Amém. No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de